A partir de maio de 2026, 73% dos idosos americanos terão a entrada negada na Europa, não por causa do passaporte, mas por falta de documentos que nem sabiam que existiam. Você planejou a viagem dos seus sonhos para a Itália, reservou as passagens com meses de antecedência e organizou seus medicamentos corretamente. Você acha que está preparado, mas eis o que as autoridades de fronteira da UE não divulgam. 2 novos sistemas digitais, o ETIAS e o EES, exigem 5 documentos específicos que a maioria dos idosos com mais de 65 anos nunca ouviu falar. Depois de analisar mais de 300 reclamações de viagens de idosos e conversar com agentes de fronteira aposentados da UE, descobri a documentação exata que determina se suas férias na Europa começam com boas-vindas ou terminam com a entrada negada. Estou revelando todos os 8 documentos, além de um plano B que salvou uma senhora de 68 anos de Detroit quando seus documentos principais falharam em Frankfurt. Número 8. Aprovação do ETIAS com código QR. Eis o que a UE não divulga. Sua aprovação do ETIAS não é vinculada automaticamente ao seu passaporte no sistema deles, e o código QR expira se não for salvo corretamente. Uma senhora de 71 anos de Phoenix aprendeu isso da pior maneira possível no aeroporto de Roma. Ela havia solicitado o ETIAS 3 semanas antes, recebido a confirmação por e-mail, mas nunca imprimiu a aprovação com o código QR incorporado. Senhora, nosso sistema não encontra nenhum registro da sua autorização, disse o agente de fronteira. Ela passou 4 horas detida enquanto os funcionários verificavam manualmente sua solicitação. O código QR digital em seu celular havia sido corrompido durante a conexão Wi-Fi do voo. Por quê? Porque o banco de dados do ETIAS e os sistemas de controle de fronteiras nem sempre sincronizam em tempo real, especialmente durante os períodos de pico de viagens. A confusão é a estratégia. Eles contam com o fato de você presumir que a aprovação digital é suficiente. Veja o que você deve fazer. Imprima o e-mail de confirmação do ETIAS imediatamente após a aprovação, certificando-se de que o código QR esteja visível. Salve uma cópia em PDF no armazenamento offline do seu celular e faça uma captura de tela do código QR separadamente. Leve as cópias digital e física em bolsas separadas. Teste a funcionalidade do código QR antes do embarque, usando a câmera do seu celular. Regra geral: se você não conseguir acessar o código sem Wi-Fi, é porque ele realmente não existe. Mas ter a aprovação do ETIAS não adianta se você não puder comprovar como está se locomovendo pela Europa. 7º ponto: itinerário de viagem detalhado. Eis o que as agências de viagens não lhe dirão. O novo sistema EIS exige comprovação documental de seus deslocamentos exatos entre os países da UE, e não apenas de sua hospedagem. Um casal de 68 anos de Denver planejou uma viagem de 3 semanas pela França, Itália e Espanha. Eles tinham reservas de hotel, mas não reservas de trem entre os países. Em Paris, no aeroporto Charles de Gaulle, o controle de fronteira os deteve por 3 horas. Como vocês planejam viajar de Paris para Roma em 15 de setembro? O agente exigiu que eles não tivessem documentação do meio de transporte pretendido. Por quê? Porque o EES rastreia padrões de deslocamento para evitar a compra indevida de vistos e o trabalho ilegal. Planos de viagem sem documentação levantam suspeitas de permanência ilegal. Veja o que você deve fazer. Reserve e confirme todo o transporte entre os países. Trens, voos, ônibus. Imprima passagens ou reservas para cada travessia de fronteira. Inclua opções de transporte alternativas se estiver usando reservas flexíveis.
Documente viagens de um dia que cruzem fronteiras, mesmo que o retorno seja no mesmo dia. Dica de especialista: reserve passagens de trem reembolsáveis para todo o seu trajeto e, se necessário, altere as datas após a chegada. Acha que documentar suas viagens de trem e avião é suficiente? Espere até ver o que exigem para se hospedar. Sexto passo: comprovante de hospedagem verificado. Veja o que as plataformas de reserva escondem. O novo sistema EIS exige comprovante documentado de cada noite da sua estadia na Europa, além de informações de contato verificadas para cada local. Um casal de 69 anos de Seattle reservou a primeira semana em Paris pelo Booking.com, mas planejava resolver a segunda semana ao chegar. O controle de fronteira negou-lhes a entrada. Vocês não têm acomodação confirmada para os dias 8 a 14 da sua visita, explicou o agente. Mas aqui está o problema. Mesmo viajantes com reservas completas são detidos se suas acomodações não puderem ser verificadas. Veja o que você deve fazer. Reserve e confirme todas as noites antes da partida, mesmo que seja possível cancelar. Imprima todas as confirmações de hotel, recibos do Airbnb e cartas convite de amigos/familiares. Inclua endereços, números de telefone e datas de check-in/check-out para cada local. Verifique se todas as informações de contato estão atualizadas ligando para as propriedades 48 horas antes da partida. Leve uma lista de acomodações alternativas, caso as reservas principais sejam canceladas. Dica: faça uma captura de tela. Use o Google Maps para localizar cada acomodação. Os agentes de fronteira costumam verificar os endereços usando sistemas de mapas. Agora, mesmo reservas de hotel perfeitas não o salvarão se os agentes de fronteira questionarem sua saúde. Número 5. Pacote médico completo. Eis o que os médicos não explicam. A Europa exige documentação médica detalhada que vai além do seguro de viagem, especialmente para idosos com doenças crônicas. Um diabético de 74 anos de Portland carregava seus medicamentos corretamente, mas não tinha documentação médica. Na fronteira de Amsterdã, as autoridades questionaram seu estoque de insulina para 3 meses. Essa quantidade sugere uma estadia prolongada ou fins comerciais. O agente afirmou que ele não tinha uma carta do médico explicando suas necessidades médicas ou cronograma de tratamento. Após 4 horas de detenção e $200 americanos em ligações internacionais para seu médico, ele finalmente conseguiu entrar. Por quê? Porque as autoridades da UE distinguem entre necessidades médicas pessoais e potencial tráfico de medicamentos, especialmente com idosos carregando grandes quantidades de substâncias controladas. Eis o que você deve fazer. Obtenha uma carta detalhada do seu médico, explicando todas as suas condições médicas e medicamentos necessários. Inclua cópias das receitas de todos os medicamentos, incluindo suplementos de venda livre. Documente a necessidade de dispositivos médicos, máquinas, CP, AP, monitores de glicose, etc. Leve consigo informações de contato de emergência dos seus profissionais de saúde. Inclua um resumo do seu histórico médico se você tiver condições complexas. A frase mágica: esses medicamentos são prescritos para condições médicas documentadas, conforme detalhado na carta do meu médico. Agora preciso fazer uma pausa aqui por um segundo, porque o que vou revelar a seguir é o documento que causa a detenção de mais idosos do que todos os outros juntos. E é algo que a maioria dos agentes de viagens nunca menciona. Mas primeiro, se você achou isso útil, clique no botão curtir agora mesmo.
Isso ajuda outros idosos a descobrirem essas atualizações importantes. E inscreva-se para nunca perder meus alertas exclusivos de viagens pela Europa. Muito bem, aqui está o documento que muda tudo. Número 4. Requisitos financeiros da UE. Eis o que os bancos não explicam. A Europa exige comprovante de 65 euros por dia para toda a sua estadia, mas a documentação deve atender a padrões específicos da UE e mostrar fontes de renda consistentes. Um aposentado de 74 anos de Seattle apresentou extratos bancários de 3 meses, mostrando $8.000 americanos em conta corrente. Negado. Seus extratos. Os documentos não eram autenticados, não comprovavam fontes de renda consistentes e o saldo da conta oscilava muito. Isso não demonstra estabilidade financeira para uma visita de 21 dias. O agente da fronteira afirmou que ele perdeu o embarque em seu cruzeiro pelo Mediterrâneo. Mas o pior é que mesmo idosos com economias substanciais são rejeitados se não conseguirem comprovar renda contínua. Uma viúva de 67 anos de Chicago tinha $50.000 americanos em economias, mas nenhuma documentação de aposentadoria. As autoridades questionaram como ela se sustentaria a longo prazo, suspeitando de possível emprego ilegal. Veja o que você deve fazer. Obtenha extratos bancários dos últimos 3 meses autenticados pelo seu banco. Inclua extratos de aposentadoria, documentos da Previdência Social ou resumos de contas de investimento que mostrem renda regular. Calcule 65 vezes o número de dias e certifique-se de que seu saldo exceda esse valor em 50%. Forneça extratos de contas de aposentadoria se você estiver sacando de investimentos. Inclua documentos de propriedade como prova adicional de estabilidade financeira. Dica: leve uma carta do seu consultor financeiro confirmando suas fontes de renda para a boa aposentadoria e sua sustentabilidade. O próximo requisito vai te surpreender. Mesmo idosos com finanças impecáveis têm seus pedidos negados. Terceiro ponto: seguro em conformidade com as normas da UE. Veja o que as seguradoras escondem. O seguro viagem padrão dos EUA não atende aos requisitos da UE para cobertura médica e repatriação, e a omissão de condições pré-existentes pode invalidar sua apólice na fronteira. Uma mulher de 67 anos de Denver comprou um seguro viagem de $100.000 americanos pelo cartão de crédito. Na fronteira de Amsterdã, as autoridades o rejeitaram. Sua apólice exclui condições pré-existentes e não cobre repatriação de emergência para os Estados Unidos. O agente explicou. Ela ficou detida por 6 horas enquanto comprava um seguro em conformidade com as normas a preços de aeroporto, $340 americanos por uma cobertura que deveria ter custado $89 americanos. Mas aqui está a armadilha. A maioria dos idosos não percebe. Mesmo um seguro em conformidade com as normas da UE se torna inútil se você não divulgar corretamente as condições médicas durante a solicitação. Um homem de 72 anos de Miami tinha cobertura perfeita, até que as autoridades de fronteira descobriram que sua condição cardíaca não havia sido declarada à seguradora. Veja o que você deve fazer. Contrate um seguro com cobertura médica mínima de 30.000 euros, especificando a conformidade com o espaço Schengen da UE. Certifique-se de que a apólice cubra condições pré-existentes e repatriação de emergência. Verifique se a cobertura inclui tratamento para Covid-19 e custos de quarentena. Informe todas as suas condições médicas durante a solicitação, mesmo as menores. Tenha em mãos as informações de contato de emergência da seguradora, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Imprima o certificado da apólice com as datas de cobertura correspondentes às suas datas de viagem. Como regra geral, se a sua solicitação de seguro levou menos de 10 minutos, provavelmente você não informou informações médicas suficientes. Agora, preste atenção neste ponto. É o erro mais comum que arruína viagens inteiras. Número 2. Passagem de volta flexível. Veja o que as companhias aéreas não anunciam. Sua passagem de volta deve comprovar que você deixará a Europa em até 90 dias, mas passagens com datas fixas podem te prejudicar se os planos mudarem, e você precisa de comprovante de como continuará sua viagem. Uma viúva de 72 anos de Chicago reservou uma viagem de 45 dias para visitar a família na Alemanha. O casamento do neto foi antecipado em 2 semanas, estendendo sua estadia para 52 dias. Sua passagem de volta, que não podia ser alterada, tornou-se inválida, e a remarcação custou $1.200 americanos. Agentes de fronteira a interrogaram em Frankfurt, suspeitando de intenção de permanecer no país além do período permitido para turistas. Sua data de retorno ultrapassa o período típico de visitas turísticas. Eles observaram: mas aqui está o que é ainda mais complicado. Idosos que planejam viagens com múltiplos destinos precisam de comprovante de viagem de saída da Europa. Veja o que você deve fazer. Reserve voos de ida e volta com políticas de alteração gratuita, mesmo que sejam um pouco mais caros. Imprima a confirmação mostrando que sua data de partida está dentro de 90 dias da chegada. Leve as informações de contato da companhia aérea para assistência com remarcação, se necessário. Se continuar para outros destinos, forneça comprovante de viagem de saída da Europa. Inclua as informações de contato da agência de viagens, caso utilize serviços de reserva profissional. Documente claramente quaisquer voos de conexão ou itinerários com várias cidades. Dica: reserve uma passagem de volta reembolsável para o dia 89 e, em seguida, altere-a assim que sua data de partida real for confirmada. Mas este último documento é o que pega até mesmo os idosos mais preparados de surpresa. Primeiro, as regras de validade do passaporte. Aqui está o que os escritórios de passaportes não lhe dizem. Seu passaporte precisa ter mais de 6 meses de validade. Ele precisa ser válido por 3 meses, além da sua data de partida planejada. Além disso, você precisa de contatos de emergência documentados que as autoridades da UE possam verificar. Um homem de 75 anos de San Antônio tinha um passaporte válido até dezembro de 2026, para uma viagem marcada para setembro de 2026. Teve a entrada negada. Seu passaporte expirou apenas 4 meses após a data de partida planejada, e não os 6 meses exigidos. Mas aqui está a armadilha oculta. Mesmo passaportes válidos podem ser rejeitados se os contatos de emergência não puderem ser verificados. Uma mulher de 68 anos de Detroit listou seu falecido marido como contato de emergência. Os agentes de fronteira passaram 3 horas tentando contatá-lo, suspeitando de documentação fraudulenta. Ela quase perdeu seu voo de conexão para Roma, enquanto tentava provar que suas informações de contato estavam desatualizadas e não fraudulentas. Veja o que você deve fazer. Certifique-se de que a validade do passaporte se estenda por pelo menos 6 meses, além da data de retorno planejada. Renove seu passaporte se ele expirar dentro de 8 meses da viagem. Atualize as informações de contato de emergência com números de telefone atuais e verificáveis. Forneça vários contatos de emergência, incluindo familiares e seu médico. Inclua as informações do seu acompanhante de viagem, caso esteja viajando com alguém.
Leve consigo documentos que comprovem o parentesco com seus contatos de emergência. Teste todos os números de telefone dos contatos de emergência antes da partida. A frase mágica: "Meus contatos de emergência estão atualizados e verificados. Aqui está a documentação que comprova o relacionamento." Uma dica valiosa: cadastre-se no programa STEP do Departamento de Estado do ZUA e leve a confirmação do cadastro como comprovação adicional de identidade. Ter esses 8 documentos não fará diferença se você cometer erros críticos com seus medicamentos na alfândega europeia. Uma senhora de 70 anos de Portland tinha a documentação ETIAS perfeita, mas passou 8 horas detida porque embalou seus medicamentos prescritos incorretamente. Os agentes alfandegários europeus têm regras diferentes das da TSA, e um passo em falso pode levantar suspeitas de tráfico de drogas. No meu próximo vídeo, vou revelar os erros exatos na embalagem de medicamentos que levam idosos à detenção nas fronteiras europeias, além do truque de 30 segundos com a documentação que evita todos os problemas. Assista ao vídeo a seguir. Está aqui. Não deixe que um erro com seus medicamentos destrua seu sonho de viajar para a Europa. Até lá!